Sejam todos bem-vindos ao Celebrando a Recuperação da Igreja Batista Aula Rio. Hoje o tema é Reprogramando a Mente. Nós vamos ver o quanto os pensamentos são capazes de influenciar nossas ações, nossos comportamentos e algumas sugestões para que a gente possa fazer com que a mente receba aquilo que Deus tem para dar. Deus te abençoe. Assista o vídeo e logo mais a gente fala sobre o tema. Deus te abençoe. As nossas batalhas, elas são quase sempre ganhas na mente. Sabe, tem uma frase da Margaret Thatcher, alguém já ouviu falar dela? Famosa dama de ferro. Ela citou certa vez o seguinte: cuidado com seus pensamentos, porque eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, porque elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, porque elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, porque eles se tornam o seu caráter. E tome muito cuidado com o seu caráter, porque eles se tornam o teu destino. Então, assim como você se vê, assim você é. Cara, mudar a nossa mente vai mudar os nossos pensamentos, vai mudar as nossas atitudes, vai mudar as nossas palavras, as nossas declarações de fé. Isso vai mudar os nossos hábitos, isso vai transformar o nosso caráter, isso vai liberar o nosso destino. Alguém que está em crise, ele consegue pela imaginação já se imaginar falido. Por que alguém tira a própria vida? Porque na sua imaginação, ele já imagina que o futuro é pior do que ele desistir de viver. Alguém que está em crise no casamento, ele já se imagina solteiro. E aí quando ele vai perceber, se divorciar já não é algo que assusta tanto. Porque na mente dele já é uma realidade faz tempo. Irmão, entenda uma coisa, quando a serpente induziu Eva a pecar e Adão, ela não fez por eles o que só eles poderiam fazer. Ela só sugeriu que seria bom. O diabo não tem como anular a verdade da cruz. Entenda isso. O diabo não tem como voltar no tempo e desistir da cruz. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar roubar de você todo o tempo a expectativa na redenção e no sacrifício de Jesus. O diabo não tem como retroagir as promessas que Deus já liberou sobre você. Então como é que ele faz? Ele tenta atacar a tua mente, sugerindo que aquilo que Deus te prometeu não vai se cumprir. O diabo ele não tem poder para desfazer o que Cristo já fez. Então como que ele tenta militar? Fazendo com que a nossa mente tenha menos expectativa em relação àquilo que Deus faz do que a gente tem expectativa em relação àquilo que o diabo faz. É por isso que se você for parar para falar sobre lutas com alguém, você vai perceber que tem mais gente que tem conhecimento a respeito de batalhas espirituais do que daquilo que Jesus já venceu na cruz. A sua batalha já foi vencida. Não tem a ver com o que você vai enfrentar, tem a ver com o que Jesus já enfrentou. Quando o adversário tentar sugerir alguma coisa para você, mostra para ele aquilo que Jesus já colocou sobre a cruz. A Bíblia diz que Jesus fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Todas as potestades, todos os principados, quando olhavam para Jesus na cruz, estava sobre ele toda a nossa escrita de dívida. Graça e paz. Vamos tratar do tema Reprogramando a Mente. Eu vou empreender uma narrativa de Jesus em Mateus capítulo 9, versículo 17. Jesus disse assim: não se coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, o odre se rompe e o vinho se perde. Coloca-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Bom, você sabe como é que eram feitos os odres naquela época? Era um recipiente feito por pele de animal. E aquele recipiente, enquanto novo, ele era flexível, não havia rigidez. Ele era elástico. Então você colocava o vinho e ficava meio que flexível. Quando aquele odre ia envelhecendo, você já não conseguia colocar vinho novo, porque fermentava e ele estufava. Como ele estava velho, ele se tornava inflexível, rígido. Já não tinha mais aquela flexibilidade, aquela elasticidade. E aí ele podia se arrebentar. É disso que Jesus está falando, desse odre. E de quem Jesus está falando? Jesus está falando de pessoas que estavam resistindo ao que ele estava falando. Pessoas que estavam com a mente extremamente ocupadas, superlotadas de preconceitos. Pessoas que não acreditaram que ele era o Messias, porque haviam razões cognitivas para isso. A mente deles estavam superlotadas de preconceito. Eles não acreditavam que Deus poderia se transformar num ser humano, ou encarnar no ser humano e fazer as coisas que estavam fazendo. Porque eles acreditavam que um Deus puro jamais poderia se misturar à matéria impura. Eles acreditavam em um Messias estadista, rei, poderoso, com força para guerrear, fazer com que eles se livrassem
das ocupações romanas em seu território, para que eles pudessem ser libertos da exploração econômica. Enfim, eles estavam cheios de preconceito. Por isso que Jesus deu esse exemplo. Quando a mente está cheia de preconceito, quando a mente está superlotada daquilo que impossibilita receber aquilo que é novo, ou as boas notícias, as possibilidades, você não consegue enxergar o que é possível. Bom, 3 coisas são importantes para que você possa transformar a sua vida ou permitir que Deus a transforme. A primeira coisa importantíssima é que você tenha imediatamente uma filosofia de vida. A segunda é que você possa transformar pensamentos destrutivos ou negativos ou de escassez em pensamentos de abundância, em pensamentos positivos. E por último, o último tópico é você pensar na hipótese de que recuperação, restauração, sucesso é algo que acontece na mente primeiro. Bom, vamos tratar um pouco sobre a filosofia de vida. Qual é a sua filosofia de vida? Bom, eu vou te dar uma filosofia de vida que eu tenho pensado bastante, sobre o fato de que eu preciso ver a vida como uma grande oportunidade. Eu preciso ver as coisas que acontecem ao meu redor como uma grande oportunidade. Eu preciso pensar que tudo que acontece é uma grande oportunidade. Por isso que Deus falou aos seus discípulos que eles precisam ser como crianças para que eles pudessem compreender toda a palavra de Deus, todas as boas notícias que Jesus estava dando. Eles precisavam, para compreender o reino de Deus, terem a capacidade de voltarem a ser crianças. Bom, Jesus, sendo Deus, é onisciente, sabe todas as coisas, inclusive da ciência. A gente sabe que toda criança, até os 7 anos de idade, ela é pura inconsciente. O que acontece a partir daí? Uma criança aos 7 anos, sendo pura inconsciente, qualquer coisa que você fale a ela, ela absorve como sendo verdade. Para uma criança não há impossível. Para uma criança há infinitas possibilidades. E por que isso? Porque a criança tem a essência divina. Então, quando Jesus diz para eles, olha, vocês precisam ser como crianças. Vocês precisam ter a capacidade de absorver as verdades que eu estou dizendo e colocar em mente e pensarem sobre ela, porque elas irão transformar os seus comportamentos. Elas vão transformar a sua vida. Então, a primeira coisa, experimente a vida como uma grande oportunidade. Tenha uma filosofia de vida nesse sentido. A segunda coisa é você reverter os seus pensamentos destrutivos, negativos, de escassez, em pensamentos de abundância, em pensamentos positivos. Seja seletivo com aquilo que chega em sua mente. Diariamente, é provável, assim como eu, você ter milhões de pensamentos chegando em sua mente. Seja seletivo. Escolha os pensamentos corretos. Agora, fazendo uma ressalva. Os pensamentos negativos, eles te ensinam algumas coisas. E uma delas é que você descobre aonde são as suas fraquezas, os seus medos e as suas sombras. Entretanto, você não pode permitir que esses pensamentos negativos, ainda que te ensinam sobre os seus medos, as suas fraquezas, as suas sombras, eles criem raízes. Você precisa substituí-los imediatamente, você precisa retirá-los da sua mente e permitir que Deus coloque na sua mente esse vinho novo, numa mente onde abriu mão de permitir que esses pensamentos destrutivos criem raízes. E Deus vai colocar em sua mente, Deus derrama sobre a sua mente, sobre a sua vida, pensamentos de prosperidade e de paz. Deus derrama sobre a sua mente a sua capacidade de resistência, a sua capacidade de criatividade, sua visão exponencial. Pense, reprograme a sua mente. Não deixe esses pensamentos criarem raízes. Substitua eles para os pensamentos de Deus. Não permita chegar em sua mente um pensamento de que você não tem valor, que aciona o botão da baixa autoestima.
Substitua esse pensamento pelo pensamento de Deus que diz que você é filho amado. Não permita que seu pensamento acolha o fracasso. Lembre-se que a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Não permita que chegue em sua mente um pensamento onde você não tem valor algum, porque os pensamentos de Deus sobre você é de que você é sal da terra, luz do mundo. Não permita que cheguem pensamentos que você não vai conseguir nada nessa vida. Sabe por quê? Porque os pensamentos de Deus dizem que você é ramo da videira, então você recebe o tempo todo da videira verdadeira que você precisa para viver. Pense nisso. Transforme a sua mente. Se livre desses pensamentos destrutivos, negativos, de escassez. Substitua os pensamentos de Deus. Terceira e última coisa. Compreenda que restauração, recuperação e sucesso é algo que acontece na mente. Tudo acontece na mente, ou pelo menos quase tudo. Quando Deus disse haja luz, quando Deus criou o mundo, iniciou a criação, Deus antes pensou sobre a criação. Isso significa que os meus pensamentos influenciam em todo o meu comportamento. Isso quer dizer que tudo começa na mente, porque a partir dessa decisão em mente é que eu começo a agir. Aí minha potência de agir vem de acordo com aquilo que eu estabeleci em mente, aquilo que eu permiti entrar em minha mente, aquilo que eu selecionei, aquilo que eu acreditei, nas possibilidades que Deus me proporcionou. Então fica a dica, se você quer produzir mudança na sua vida, você precisa produzir mudança na sua mente. Deus tem vinho novo para derramar sobre a nossa vida, sobre a nossa mente. Deus tem pensamentos de paz e prosperidade, porque aquilo que você pensa em seu coração é aquilo que você é. Você é um filho amado de Deus. Não deixa ninguém incutir da sua mente aquilo que é possível, dizer a você que não é possível. É possível toda recuperação, seja em qualquer sentido. É possível toda restauração, seja em qualquer área da vida. É possível o sucesso, seja em qualquer área da vida. Sabe por quê? Porque é o que Deus pensa. Os pensamentos de Deus para mim e para você é de paz e de prosperidade. Portanto, creia nisso. Reprograme a sua mente. Limpe a sua mente. Faça uma higienização mental. Em nome de Jesus. Bom, terminamos. Deus te abençoe. Que isso sirva de lição. Que isso chegue ao seu coração. Que você coloque isso em prática. Domingo que vem, 11 horas, teremos o culto da nossa igreja, Igreja Batista Ola Rio, 11 horas da manhã. Espero por você. O pastor Tiago vai estar ministrando a palavra, eu vou estar ouvindo, a gente vai estar ali curtindo, celebrando, ainda que distante, mas com o coração perto. Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz de Cristo, meu irmão.